Olá, tudo bem? Estou começando o meu podcast. Eu falei tanto que eu gostaria de começar falando com profissionais da área de oncologia, trazendo pessoas. E a partir de um certo momento que eu estou nas redes sociais, vai fazer 3 anos esse ano de 2023, eu percebi que só fazia sentido esse trabalho se eu também tivesse a oportunidade de trazer pessoas que lidam com a área de oncologia no seu dia a dia, pessoas que são profissionais engajados na área. E nada melhor do que eu começar esse episódio com pessoas que estão sempre do meu lado, pessoas que trabalharam comigo, que passaram bastante momentos difíceis do meu lado. E para isso, eu gostaria de dar as boas-vindas com a pessoa que sempre está perto de mim, que me conheceu trabalhando em oncologia, conheceu todas as minhas melhores e piores versões. E é a pessoa que mais me incentiva, que está sempre do meu lado, que me inspira. E demorou quase um ano para ele aceitar esse desafio comigo. Ele vê eu falando de todas as minhas ideias, minhas loucuras. Algumas ele topa, outras ele fala que eu estou viajando muito. Mas nessa, até ele aceitar, demorou um ano. E finalmente ele aceitou moderar comigo esse projeto do Onco Podcast. E o nome dele é Alan Duarte. Ele é meu marido e a gente se conheceu nessa área da oncologia. Eu quero chamar ele aqui à mesa Olá, Ellen, tudo e bem? apresentar ele para vocês. Tudo bem? Tudo jóia. O Alan, e quando a gente se conheceu, eu trabalhava com ele num hospital de grande porte. Ele era um profissional mais iniciante e eu já estava ali já há um tempo nessa instituição. E a gente não se apaixonou logo de cara, né, vida? Foi muito engraçada a nossa história, porque a gente começou a trabalhar junto e ele tem essa áurea muito leve, né? Ele é uma pessoa muito leve. Então, assim, ele era um profissional que eu gostava muito de estar perto, de dividir os momentos ali no trabalho. Ele me ajudava muito. E eu queria. Eu sempre tive essa coisa de estimular pessoas que estão começando, né? E tentar querer ensinar e tudo mais. E nessa, né, de querer ensinar demais, a gente acabou se conhecendo um pouco melhor, como pessoas, né? A gente saiu um pouco do âmbito profissional e hoje a gente tá junto aí já há mais de. Vai fazer 6 anos, né, vida? Exatamente. E ele é uma pessoa, além de uma pessoa maravilhosa, eu sou suspeita para falar, ele é um excelente profissional, né? É uma pessoa com quem você pode contar, que faz com excelência as coisas que ele é delegado e assim, ele tem um currículo aí bastante bacana. Ele está há mais de 12, quase 12 anos, né, atuando em oncologia. Ele começou, como eu falei, por uma clínica, depois uma distribuidora, foi para o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, trabalhou lá por 2 anos, que foi quando a gente teve nosso encontro, né? Acho que isso foi o grande presente que a gente teve dessa instituição. E depois ele foi para o Hospital Sírio-Libanês, onde ele atuou por 3 anos e 6 meses. E agora ele está atuando no Hospital Samaritano como farmacêutico oncológico. E ele vai ter muito a contribuir também aí com vocês nessa moderação desse podcast. E para falar de oncologia, para mostrar um pouco dessa pessoa. Ele não é um cara como eu, de muita exposição, de câmera, né, vida? É Fala um pouco de verdade. você aí e agora eu te passo a fala. A Ellen resumiu, né, plenamente, né, desde o início, né, o nosso encontro e eu lembro como hoje, né, a minha trajetória. Mas além disso, antes de mais nada, realmente sou muito grato, né, em participar desse novo projeto que é esse Onco Podcast, né, algo que nós idealizamos, né? E a Ellie com certeza foi a que, né, deu o primeiro pontapé, né? Nesse projeto e eu fico extremamente lisonjeado, né, de participar desse momento com ela, né, com grandes amigos, né, que a gente vai também compartilhar nesse momento,
Oncologia é isso. Oncologia é realmente a gente constrói uma família, né, durante a nossa trajetória. Então, a gente vai falar sobre várias situações que ocorrem, né, no cenário, né, da oncologia, entendeu? Falar as oportunidades, né, momentos que a gente passou. Acho que vai ser uma conversa bem dinâmica e bem franca, né? E falar, né, da Ellen, né, eu sou suspeito, eu admiro muito o trabalho dela. Ela compartilha conhecimento, né, de uma maneira muito eficiente, né, e ela com certeza tem a minha total admiração. Esse projeto, né, do Oncologia para Você, né, que foi o grande início, né, ele mostra, né, para vários profissionais, tanto profissionais que estão iniciando, né, a carreira, como profissionais que estão cursando a residência, para profissionais que já estão maduros também, né, na área. Então, assim, há uma grande oportunidade, né, pessoal, da gente criar, né, esse vínculo e fortalecer ainda mais a nossa profissão, né, que é muito, muito linda, né? E sempre focado, né, pensando no paciente. Nós não estamos aqui para falar somente sobre profissionais, a gente quer levar informação também, tá? Para todas as cadeias, tá? Desde profissionais, né, até também pacientes que têm alguma dúvida, né, e por meio deste canal, tá? Eles vão conseguir sanar, né, essas dúvidas. É engraçado isso, né? Agora eu vou contar, né, uma curiosidade, né? O pessoal que trabalha comigo, né, durante essa trajetória, fala assim: será que vocês só falam de oncologia, tal, quando tá em casa, né? Eu ouço muito falar isso, né? Porque a Ellie realmente ela tem isso, né, no DNA dela, né, de formação. Ela fala muito, né, sobre o assunto, e por isso que ela tem tanta, né, expertise, né, e virou uma grande especialista. Mas não, a gente não fala só de oncologia, tá, pessoal? Normalmente a gente faz outras coisas, tá? A gente gosta de viajar, a gente gosta, né, de fazer outras coisas, encontrar os amigos, tá? A gente tem uma vida, né, paralela a isso também. Muito família também, tá bom? Acho que a gente tem a somar, né, nesse bate-papo que a gente vai ter aqui nesse encontro com grandes colegas, tá? Que ainda estão por vir aí, tá bom? Então, isso, Ellen. Seja bem-vindo, viu? Você é muito bem-vindo nesse podcast, vai me dar cada vez mais força para continuar aí. Eu nunca comecei na oncologia sozinha, né? Quando eu fui para as redes sociais, eu estava no pior momento da minha carreira eu nunca comecei esse projeto sozinha. A pessoa essencial que teve do meu lado foi ele. E agora a gente está concretizando isso para as telas, né? Juntos, agora. Finalmente. Exatamente, é muito bacana. Vamos lá. A gente pensou várias formas de começar esse dia. Esse primeiro episódio, né, de estreia. E, no fim das contas, a gente sabe que a gente vai ter a oportunidade de trazer aqui excelentes nomes da oncologia. Mas nada melhor do que chamar grandes amigos, pessoas que estão do nosso lado nos piores momentos e nos melhores momentos da nossa vida, né, Alan? E eu chamo para a mesa agora, então, a Nay Meire, de Paula, e o Paulo Silvano, de Castro. Pode entrar. Então, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. O Alan, ele demorou, né, para aceitar esse convite de moderar comigo o podcast. Depois que ele estava um pouco assim, quase cedendo, a gente chamou o Paulo e a Nay para um almoço em casa, né? Que eles são pessoas muito queridas nossas. E desse almoço saiu o nosso primeiro episódio para trazer, então, essas duas pessoas que a gente teve a honra já, né, Alan, de conviver como amigos, pessoas, com a nossa essência e tudo. Mas também eu tive o privilégio de atuar com os dois, né, como profissionais. E eles são também grandes farmacêuticos da área de oncologia. E eu acho que nada melhor do que começar esse episódio com pessoas que a gente confia, com pessoas que a gente admira. E
e farmacêuticos que estão suando a camisa aí na área de oncologia para poder levar o melhor para os pacientes, né? E eu gostaria primeiro de apresentar o Paulo, para quem não conhece essa pessoa, esse profissional. Ele é formado há 13 anos. E ele fez uma pós em farmácia clínica e depois ele fez uma pós em oncologia. E uma grande trajetória em oncologia ele tem, que começou, então, no Centro de Combate ao Câncer, que é o CCC. Ele atuou também no Hospital Sepaco. E ele também atuou mais de 6 anos na Prevent Senior, que é uma operadora de saúde. E ele, nessa oportunidade, ele teve como lidar com oncologia, com hematologia e reumatologia. Ele atuou também como farmacêutico clínico na BP, né, que é onde a gente se conheceu, na Beneficência Portuguesa. E atualmente ele está trabalhando na área, ele está focado em reumatologia apenas no Fleury. Então, ele, na época da faculdade, ele teve a oportunidade de estagiar por 2 anos no Hospital das Clínicas. E eu queria falar que ele é uma pessoa, assim, que, pelo que eu conheço dele, ele ama muito, muito mesmo a farmácia. E ele, quando eu conheci ele na BP, foi justamente ele me pedindo para tentar abrir umas portas para ele. Mas eu não abro nada, quem abre é Deus, né, gente? Então, ele, na hora certa, na verdade, ele que abriu uma porta para mim, me ajudou a abrir uma porta. E a gente vai se ajudando até hoje em tudo, né? Então, esse é o Paulo, gente. Eu queria primeiro apresentar ele para vocês. Obrigado, Ellen. É um prazer estar aqui com vocês, né? Quando você fez esse convite, com certeza eu falei assim, eu vou aceitar, porque eu acredito, né, nesse projeto e eu sei que isso vai ajudar muita gente. E também ajuda muitos profissionais. Então, quando você me fez e eu estar torcendo por você e saber sua trajetória, eu falei assim, eu quero estar... E é um orgulho estar no primeiro, que é o começo e já dá o pontapé inicial. Então, um prazer é meu de estar aqui. É uma vitória minha também de estar se expondo, estar falando um pouquinho de mim, estar podendo ajudar e falar um pouquinho sobre oncologia. Muito obrigado. Apresentar a Nay, tá? Que na verdade é uma grande, né, colega. A Nay eu conheci, né, por meio da Ellen, tá? As duas já haviam trabalhado. Então, assim, é uma pessoa que eu recebi, né, muitas qualidades, assim, sabe, como profissional. Ela tem uma vasta, né, experiência, então vou apresentar um pouquinho a trajetória da Nay, tá? A Nay, ela foi formada, né, em 2007, né? Ela, antes da oncologia, a Nay atuou, né, na distribuidora de medicamentos e produtos de saúde. Então, a Nay tem, né, passado também por uma área, né, mais regulatória, né, na própria instituição que ela trabalhou. Ela, tá? E em 2018 ela fez em seguida uma pós, né, na oncologia. Além disso, tá? Essa pós na verdade foi focada, né, no paciente oncológico, tá? E ela fez no Hospital Albert Einstein, tá? Ela atuou em locais como o Sírio-Libanês, tá? Ela realizou, né, as disciplinas de farmácia clínica. Ela trabalhou também numa clínica particular de oncoterapia, né? Em seguida, ela trabalhou na Prevent Senior, que foi onde ela fez um trabalho, né? Desenvolveu com a Ellen, com o Paulo também, tá? Após a Prevent Senior, a Nay recebeu uma oportunidade, né? E foi trabalhar no CPO, tá? Que é um grupo hoje, né, da Oncoclínicas, tá? E aí ela sempre gosta de desafios novos, tá? Então a Nay hoje ela tá no Instituto Vitari, tá? Então ela faz toda essa parte de gestão de pessoas, essa parte de logística, tá? E capacitando, lógico, os colaboradores, né, que estão ali no mesmo ambiente que ela. Então é uma pessoa que tem uma carreira, né, bem repleta, né, de atribuições, tá? Então, ela com certeza, tá? Tanto ela como o Paulo vão contribuir bastante, tá? Para esse Oncopodcast, tá bom? É isso. Agora eu queria, na verdade, né, iniciar, tá? A proposta desse podcast, tá bom? Que é por meio de discussões, tá? E discussões tão importantes, tá bom? Eu queria fazer, né, a primeira pergunta, tá, pessoal, né?
O objetivo é esclarecer as dúvidas e também, né, a gente trocar ideias, né, com relação à oncologia, tá? Então eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, né? Que você contar pra gente um pouco, Paulo, como que você escolheu a oncologia, tá? O que te motivou a isso e como que foi que você conseguiu, né, a sua primeira oportunidade de trabalho, entendeu? Eu queria que você conseguisse dizer um pouco pra gente, tá? O que você sentiu, o que fez você optar, né, por uma área tão, né, tão rica, uma área tão interessante, tá? Que é a oncologia. Quando eu estava para me formar na faculdade, né, no último semestre eu fazia o estágio no HC e estava acabando, né, o contrato, e aí eu já ia ter que sair e precisava ficar mais 6 meses trabalhando para poder pagar a faculdade. Aí eu mandei um currículo, me chamaram para uma seleção no Centro de Combate ao Câncer. Eu entrei lá como auxiliar porque eu já fazia essa função de auxiliar de farmácia, né, e aí eu entrei como auxiliar de farmácia. E lá dentro eu tive essa oportunidade de, assim que eu me formei, né, de ser promovido para farmacêutico trainee. E aí foi onde começou esse amor para a área, né? Eu via os outros farmacêuticos trabalhando, eu tinha contato com os pacientes, deles me levarem nos boxes para fazer atenção farmacêutica junto com eles, por eu ser estudante também, e tá aprendendo. Entrava na manipulação para ver como que era esse mundo de como manipular e gestão de estoque, então eu fui meio que me apaixonando. Aí eu tive essa oportunidade, né? E graças a Deus aí comecei a trilhar esse caminho. Aí passou um pouco tempo, eu virei farmacêutico responsável da unidade Sepaco, né? Ficava intermediando, ficava na Avenida Brasil e lá no Sepaco, né? Então, foi um desafio e eu abracei essas oportunidades e segui. E graças a Deus eu sou muito grato a todas essas oportunidades que eu tive. Muito bacana, Paulo. Eu mais como do que entrevisto, né? Mas beleza. Eu queria fazer uma pergunta para a Nai. Porque, assim, tenho certeza que os pacientes, os profissionais que estão pretendendo entrar na área, ou até mesmo as pessoas que nos acompanham, né? Elas têm essa dúvida de tentar entender o que é esse farmacêutico oncológico, né? O que ele faz de fato no dia a dia dele? O que ele faz? Como é o dia de trabalho da ANAI? O que você faz, ANAI, quando você chega para trabalhar? Bem, é um dia bem corrido, tumultuado, mas que dá sempre tudo certo no final. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Alan, Ellen, Paulinho. São pessoas presentes que a gente ganha através da trajetória profissional, que na verdade é um afago pessoal muito grande. Todo esse caminhar da Ellen é muito bacana, que a gente tem, como você disse, sempre surgiu numa pior fase, mas é nesse momento que geram os nossos melhores frutos, né? E eu sempre te pedindo, inconscientemente, sobre divulgar esse seu lado de divulgar o aprendizado, né? Você é uma replicadora de conhecimentos, de experiências, e isso na nossa profissão, os nossos colegas, eu acho que vão concordar, é extremamente importante, né? Isso é muito mais importante do que a teoria, porque a teoria nem sempre dá certo na prática, né? Então, divulgar a nossa prática é o mais extraordinário que tem na nossa profissão, né? Então, muito obrigada pelo convite, e eu acho que é o início de um início que já começou há muitos anos, né? Então, parabéns por tudo que vocês têm feito até agora, e muita força e estímulo para continuar, que eu sei que não é fácil. E o dia de um farmacêutico oncológico, eu agora voltado, isso tanto em instituição pequena quanto grande, eu acredito que o nosso dia é sempre semelhante. A gente fala que é corrido, mas mesmo nessa correria a gente tem que sempre voltar com muita responsabilidade e detalhe a todo momento, principalmente focando no paciente e no paciente interno também, que são os nossos outros colegas de profissão. Então, eu faço desde a parte da gestão do estoque no início, verificando se vai ter realmente aquele medicamento, se vai estar adequado, a uma avaliação de uma prescrição médica, até pensando lá na ponta, naquele paciente que vai chegar com uma dificuldade de ansiedade, de tudo mais, se as pré-medicações estão corretas, né? Então, a gente tem que dar o apoio na parte da validação, confrontar com
a conformidade da prescrição médica junto à equipe multidisciplinar ou não. Então, independente de ter uma equipe ou não, a atenção farmacêutica, como o Paulo já mencionou, é extremamente importante. E ela tem que estar em todos os momentos do nosso dia a dia, né? Então, é um dia a dia agitado, atribulado, mas que a gente sempre tem que estar com foco na nossa responsabilidade maior, que é a parte da atenção de como aquilo vai chegar para o paciente, para a própria eficácia do nosso dia a dia e da terapia do paciente, né? Sim. Mas seu dia é bem corrido, né? Desde saber se está certinho as estruturas da farmácia, para saber se estão acomodando o medicamento correto, a aquisição de medicamento, atenção junto à equipe, as reuniões em paralelos, farmacoeconomia, que a gente tem que pensar, custo-benefício. Compra, Pela né? parte da diretoria, a gente acaba sendo não cobrado, mas é uma fase que o farmacêutico tem que estar se capacitado, né? Custo-benefício, a gente tem que lembrar que ali é uma instituição que trabalha com economia, que trabalha com gestão de valores, sem perder a qualidade. Então, desde padronização das medicações, acompanhar a eficácia se tiver que fazer uma troca de marca, quais pacientes vão ser selecionados para isso, de que maneira, né? O paciente, como sempre, tem que estar ciente, a equipe de corpo clínico, a equipe da enfermagem, se está bem orientada quanto à infusão de uma medicação, para a gente não ter um transtorno de uma reação desnecessária, causar um trauma desnecessário a um paciente, né? Então, são coisas bem simples, mas que fazem total diferença, né? Infundir uma droga no tempo correto, você vai capacitar a enfermagem para isso, que já é uma equipe também bem capacitada na oncologia, e não vai trazer aquele transtorno para o acompanhante, para o paciente, né? E minimizar custo com medicações de suporte, que são geralmente em conta, mas já é um tempo de ambulatório perdido, já é um tempo de medicação que não seria necessário utilizar. Então, são os detalhes que fazem o dia fechar certinho no final. Bacana. Tá certo. Eu vou dar uma continuidade, mais uma pergunta, né? Aproveitar, né? Tudo que a Nay acabou de mencionar. Tem algo, né, muito importante que te marcou na sua trajetória? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho conosco. Olha, realmente, tem bastantes. Mas momentos com o paciente de retorno que... Eu vou contar só uma curiosidade para ver como que esse dia realmente foi marcante. A área hospitalar, nos 5 anos de faculdade, era a única que eu falava que eu nunca atuaria. E eu realmente usava a palavra nunca. E eu fiz trajetória em controle de qualidade regulatórios, como você mencionou. Fiquei de 6 a 8 anos. O meu primeiro emprego foi num hospital e eu fazia farmácia clínica. Entrei lá como auxiliar e fiquei, mesmo formada, entrei como auxiliar porque eu só tinha experiência em partes de regulatórios. Então, eu falei, não acho que não é isso que eu quero para a vida. Era pediatria, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, não, acho que eu não quero. Depois de quase 9 anos, eu falei, não faz sentido. Eu estou numa zona de conforto, de segunda a sexta, tranquila, entre aspas, mas eu preciso do contato com o paciente, eu preciso saber que a gente pode minimamente fazer a diferença na vida de alguém. Então, eu acho que esses momentos mais importantes são isso, quando a gente vê que, poxa, muito obrigada pela orientação que você me deu, eu não tenho mais aqueles enjoos, eu consigo comer depois de uma químio, ou simplesmente numa manutenção com hormonioterapia, que teoricamente o paciente não precisa mais daquele cuidado. Mas foi... E o retorno em 2018, a aceitação que os colegas farmacêuticos lá de trás daquele hospital que me treinaram em farmácia clínica me deram, e todos os outros que eu conheci, foi bem importante, foi bem marcante. Mas a gratidão de alguns pacientes em específicos foram muito gratos, saber que às vezes eles vão para outro lado do país e voltam com uma lembrancinha e falam, olha, eu lembrei de você, eu orei por você, eu agradeci por todos os momentos que você ajudou. Isso é o que faz meu maior diferencial, saber que minimamente eu contribuí, mesmo que a oncologia não seja algo, infelizmente, ainda não curativo para todos os tipos de tumores que a gente tem. Mas a gente conseguir fazer a diferença no dia a dia, na qualidade de vida, não é dar mais tempo, um tempo dolorido, mas dar qualidade a esse tempo que a pessoa tem com essa patologia, acho que é a maior diferencial, é o que me motiva todos os dias. Isso marca muito, né? Eu passei por uma experiência parecida com uma paciente mieloma múltiplo, que assim, ela chorava agradecendo porque a doença dela estava respondendo
Aí ganhei uns bombons e tal. Eu acho Nada que- melhor do que ganhar É, um agradecimento, independente da forma como ele seja. sim. Assim, você saber que você estava ali ajudando ali. A gente, às vezes, como profissional, a gente vê tanto paciente todos os dias, mas a diferença que você faz na vida de cada um. E essa pergunta que ele fez Enorme. pra ela, eu acho que cabe pra nós 4 como farmacêutico, porque todos passaram por isso. Que nem quando ele falou, eu pensei, uma das coisas que mais marcaram é a perda, que nem eu também tive muita, principalmente no CEPACO, que eu interagia muito com os pacientes. Então eu vi o paciente que chegava para internar porque já não tinha mais, já estava nas últimas e internava e passavam os dias falecia. Então a gente vivenciava muito isso, e essa despedida e esse carinho que eles levavam, um bolo, sabe, uma lembrancinha, ou falava que estava dando certo, sabe? Então acho que isso me fez me apaixonar mais ainda. Eu acho que os 4, essa paixão, esse retorno, principalmente com o paciente, essa grandeza. É o que motiva, E é né? o que motiva a seguir. É o que motiva. A frase que eu escutei que jamais me marcou, e graças a Deus eu tive a oportunidade de escutar já umas 2 ou 3 vezes, é: obrigada por não se referir a mim como somente um número, né? Eu não sou só um prontuário, né? Então, minimamente a gente acaba sabendo que aquilo vai fazer bem a eficácia, a adesão, e mesmo que não seja curativo, a gente consegue dar um alívio aí. Ajudar no alívio do sofrimento, né? Exatamente, é empatia, né? Empatia. É você se colocar no lugar do paciente, né? Ou do outro, né? E abraçá-lo, né, nessa causa, entendeu? O calor humano, né? Isso é algo que a gente tem que cultivar, né? Bastante. Paulo, qual que foi o maior desafio que você considera nesses 13 anos que você enfrentou na sua profissão? Eu acho que foi, com certeza, foi nessa época de pandemia, né? Você até chegou a pegar um pouco comigo na Prevent isso. Essa fase de não saber como que tá, o que é, o que vem, né? Então, para mim foi uma das piores, foi uma fase muito agitada, né? E foi bem quando eu assumi também uma gestão. Então, com certeza, essa fase de pandemia, de as pessoas ficarem doentes e o desfalque também em equipe, né? Então, isso deu bastante... foi bastante Desafiador, turbulento. né? Foi um desafio, porque é paciente, é funcionário, é você, né? A gente Você fica mesmo com medo. seus medos, né? Eu com meus medos, aí você fica preocupado com a sua família, né? De estar levando para a família, e aí você acaba pegando, né? Que eu acabei pegando também, aí você não sabe, eu peguei bem no começo, então foi bem desafiador. Então eu acho que Você não tinha sido vacinado ainda, Não, né? porque ainda não tinha, né? Então foi bem Nossa, no começo, eu fui um dos é primeiros mesmo, eu a lembrei. pegar. eu acho que- Contempladinho. Foi, né? Eu lembro. Então, você lembra, né? Então foi a época Covid, eu acho que foi bastante desafiador. pra Foi mim, muito difícil, pra né? trabalhar. O dia a dia do farmacêutico, do já farmacêutico. é uma caixinha de Pandora, mas na pandemia, Na realmente pandemia. a gente não sabia o que ia acontecer Cada no dia dia a gente seguinte. matava um leão por dia, Isso. né? A gente ia trabalhar, mas sabia se voltava, como que ia ser nosso dia. A gente tinha que se reinventar, né? Sim. Acho que a pandemia ela veio para como divisor de águas, né? Para até traçar o nosso perfil, né? Pré-pandemia e pós-pandemia, né? Hoje a gente tem uma outra percepção, né? Olhando, né, o nosso ambiente profissional como um todo, né? Entendeu? Então precisou a gente virar a chave, precisou a gente se transformar e de uma maneira Amadurecer. muito rápida, né? Muito ágil, na E tem que verdade. ter postura mediante os outros colaboradores, né? Então você tem que saber manter a sua áurea, a sua calma também, né? Não pode desesperar. Exatamente, Paulo. E você muito comentou bem. que você foi gestor, né? Uhum. Como é gerir uma equipe? O que é mais difícil em gestão de equipe? Porque, assim, a gente, farmacêutico oncológico, uma hora ou outra, ele tem que desenvolver a liderança, né? Sim. Mas quando você recebe esse cargo de gestão, de fato, que você é o gestor, você acaba sendo a referência ali, embora os outros farmacêuticos também continuam sendo referências e ajudam na sua liderança. Mas para o gestor, o que é mais difícil enfrentar na área de farmácia oncológica, Paulo? No meu caso, o que eu sofri bastante foi desafiador, porque eu já era farmacêutico, né, da Prevent, e aí eu fui promovido e os outros funcionários entenderem que você deixa de ser um farmacêutico pleno para você ser o gestor deles, né? E aí é onde você tem que ter
aquele feeling de saber liderar os conflitos entre os farmacêuticos, entre os auxiliares, né? Com saber ter um bom diálogo com a enfermagem, e isso todo mundo também enxergando você ainda como farmacêutico pleno, né? Até virar a chavinha e falar assim, opa, agora ele é gestor. Então foi uma das grandes dificuldades que eu tive. Isso é difícil, né? É bem difícil, né? Mas graças a Deus eu consegui lidar bem com isso, né? Para mim foi um aprendizado, e foi o que você falou. Eu era o gestor, só que eu também a minha liderança foi feita muito assim, de eu treinar os outros farmacêuticos a eles não serem limitados. Então, uma gestão bem feita é feita em equipe. Então, eu deixava todos os meus farmacêuticos fazer parte. Ter autonomia, isso, né? Ter autonomia e fazer essa gestão comigo, né? Aí, você aprende um funcionário vem falar dos problemas, aí você tem que saber filtrar, né? Saber interpretar para tomar as decisões. Então, acho que isso foi um desafio e foi muito gratificante. Eu aprendi Porque bastante. cada um tem um contexto, Sim, né? tem um contexto. Pessoal, né? E você não pode já tomar uma atitude, uma posição, né? Então, você tem que saber... ser humano e também racional. Racional. Então, acho que isso foi um aprendizado para mim que eu vou levar para minha bagagem. Que legal. Eu tenho o maior orgulho de saber que você conseguiu alcançar esse patamar na sua profissão, muito merecido que foi. Exatamente. E foi plena pandemia também. E foi um desafio muito grande para você, sim, né? Foi bastante desafiador. Às vezes eu pensava até em desistir. Mas você foi vitorioso, Paulo. Fui. Foi vitorioso na sua gestão. Eu ia embora, falava, eu não vou aguentar. É bom porque a gente tem esse vínculo de amizade que eu poderia me desabafar, né? Mas graças a Deus eu segui. Eu falei, e aí se fortaleceu, né? Ficou mais forte, né? Graças a Deus. Por mais desafiador que tenha sido para você, eu acho que não peguei a sua gestão diretamente, mas de alguma forma eu sempre fui gerida por você desde outra instituição. O maior diferencial do Paulo como líder é que ele consegue ver os defeitos, mas ele sempre lapida as qualidades. Porque todo mundo tem os seus méritos e os seus, né, deméritos, se poderia colocar assim. E se você faz parte do processo, porque que nem a maior, talvez a coisa mais ruim na gestão dele por ele, que era estar na rotina, também era o melhor benefício. Porque estando na rotina, ele sabia das dificuldades, ele sabia dos processos, ele sabia das falhas. Então, ele já tinha ideias de como mudar e ele sabia que um líder sozinho não muda nada. É a equipe. E ele já fazia isso, já plantava essa sementinha de distribuir conhecimento, de delegar funções e de trazer todo mundo para o centro do fluxo, de fluir, antes dele ser gestor. Então, isso é o seu grande diferencial. E domar o ego é difícil. O ego, sim. É difícil domar o ego, né? Difícil. E a minha gestão, até eu falo para vocês, acho que é feita de harmonia, né? Então, eu prezo muito a harmonia do ambiente. Então, isso deu certo. Porque, graças a Deus, eu tinha uma equipe de farmacêuticos tops, que entendiam o meu lado, e eu tive muita ajuda. Então, foi uma gestão feita por um todo, por uma equipe. Então, a harmonia do ambiente faz totalmente a diferença. Então, eu sigo muito isso. Eu gosto de trabalhar em lugares onde a harmonia vem em primeiro lugar. Entre as pessoas, Entre as pessoas. É isso que dá... mantém a nossa saúde mental em dia, né? Na área de oncologia, né? Plenamente, eu acho que é isso que você acabou de falar. Você, pelo que eu observei, é escutativa, né? Então, você tem que sempre se colocar, né, no lugar do colaborador, entendeu? Desde que ele seja auxiliar ou farmacêutico, né? Ter essa discussão. As opiniões, elas vão ser sempre, né, Paulo, divergentes, né, em vários momentos. Porque é uma coisa que eu ouço sempre, né? Uma equipe de ponta, ela é uma equipe que discute. Então, discute em função do quê? Do melhor, né? Entendeu? As opiniões podem ser sempre, né? Simplesmente para agregar, né? Então, isso é muito bacana. Você conseguir delegar, né? Conseguir garantir uma equipe, né? Um padrão, né? Esse padrão que é importante. Então, a comunicação é tudo também, que é o que você acabou de dizer, tá? E um bom diálogo do gestor com a equipe, que nem eu sempre falava para as meninas, que o mérito é dela. Sempre foi o farmacêutico líder tá ali para reportar a ele, a gestão, aos outros, né? Intermediador. E só que
o mérito é totalmente da equipe. Então, eu sempre deixava todos os meus farmacêuticos, os funcionários, eu dava feedback, falando, olha, parabéns, sabe? E acatar, se alguém tem alguma ideia, tá sempre ali disposto a ouvir e desenhar e prosseguir com essa ideia. É Então, dar isso autonomia, isso exatamente. é muito Isso bom. faz muita diferença. Bom, para continuar agora, tá? Eu queria fazer uma pergunta assim que foge um pouquinho, né, dos nossos preceitos aqui, mas eu vou fazer uma pergunta para a Nay, tá? A Nay, se você não fosse farmacêutica oncológica, né, então assim, a Nay, né, na infância, né, na adolescência, o que você seria? Você tinha em mente alguma coisa? Ou na hora que você iniciou, né, a sua graduação, você faria outra coisa? Entendeu? Pensou em mudar? Olha, a farmácia realmente não estava no meu top 5, não. Eu acho que eu ia mais para lá da gastronomia ou seguindo os passos da minha família para pedagogia. Mas o meu primeiro emprego foi como recepcionista numa distribuidora de produtos para a saúde. E aí eu conheci uma excelente farmacêutica lá também, uma biomédica, e aí foi mudando esse meu conceito. Mas, como eu disse, eu não me pensava na área hospitalar. Era voltado e focado por regulatórios, que foi o que eu fui fazer de segundo momento, né? Controle de qualidade, processos regulatórios, mas eu acho que se eu não estivesse na oncologia hoje, eu estaria talvez numa gastronomia, não sei. Eu ia estar vendendo coco na praia. Muito azar. E eu ia estar do lado na coxinha, então. Vendendo minha arte, né? Acho que seria isso. É isso mesmo. E é você, sempre Paulinho? importante. O meu grande sonho, quando você é criança, você sempre almeja, fala, meu sonho é ser médico, advogado. Então, o meu sonho era ser médico, né? Só que eu, infelizmente, eu não tive essa possibilidade, que antigamente era... Hoje tá mais fácil, os caminhos, tem Enem. Esse fácil ainda tá muito difícil, Sim, né? Tipo, sabe? é um fácil meio Sim, difícil ainda, sim. né? Aí, o meu primeiro emprego foi em drogaria, onde eu fiquei 8 anos. Então, eu comecei a desenhar uma paixão por esse lado também de farmacêutico, onde eu trabalhei muito o meu lado de comunicação, porque eu era tímido, então eu pude trabalhar bastante isso. E aí virou uma chavinha, falou, opa, eu vou fazer farmácia. E naquela época lá ainda, quando eu comecei, farmacêutico podia atuar em 98 áreas lá. Hoje já aumentou muito mais. Exatamente. Então, eu falei assim, é nisso que eu vou. E tô aí. E se eu não tivesse na oncologia, eu acho que eu estaria na clínica, porque eu fiz uma pós-clínica. E tem... Ia estar com paciente, Ia né? tá. Ia estar cuidando de paciente. Ia estar cuidando da área da Que é a saúde. sua essência. E eu cheguei até a fazer direito meio semestre, só que eu Eu parei. não sabia. Ainda bem que parou. Não, eu não era... Não era pra mim. Não Deixei mesmo. pros outros. Eu vou fazer uma pergunta pro Paulo, tá? Então, assim, Paulo, essa pergunta, ela serve com certeza, né, para quem tá se formando, pessoal. Então, prestem muita atenção nisso, tá? Porque você, quando tá indeciso ainda, né, em qual hora seguir, entendeu? O Paulo vai conseguir, né? E nós discutimos um pouco sobre isso. Eu queria saber, Paulo, de você, pra você falar pra gente, né, o que você faz no dia a dia. E, assim, cite, assim, umas 5 funções do farmacêutico, né? Então, algo que você acha mais pontual, que possa fazer nesse momento, né, uma pessoa mudar de opinião e realmente seguir para essa área, que é uma área tão promissora, né? Uma área onde ocorrem muitas inovações hoje, né? E uma área que a gente tem esse amor, né? Esse apelo. Queria falar um pouco da minha rotina, né? O que o farmacêutico oncológico que eu faço, né? Você toma, faz as agendas, né? Que é onde você vê protocolo, vê prescrição, vê dosagem, né? Isso é um ponto legal que eu gosto muito, principalmente de ver os cálculos, se tá batendo certinho e aprender, né? Gestão de estoque. Para quem gosta também dessa área de controlar estoque, é uma área que cresce bastante. E esse mundo oncológico lidar com bastante valores altos, né? Então é muito bom ter uma pessoa entendida nisso, né? Nesse caminho. Que sabe o time, que sabe o time, tem uma média de estoque que você tem de consumo, né? Planejamento, né? Então isso é muito legal para quem tem um pouco de timidez de estar fazendo uma atenção, de estar ali ou não gosta muito de manipular. Esse é o caminho também, de estar, porque não fica, às vezes as pessoas falam assim, o farmacêutico oncológico vai lá, vai manipular, entrega lá a bolsa para enfermagem. Não, tem Muita coisa por atrás, trás disso. né? Então o dia do farmacêutico é assim, de gerenciar estoque, gerenciar pessoas, quem tem mais facilidade também de gerenciar uma equipe, né? Pode ser um belo líder, né? E
essas são minhas dicas que eu daria para quem almeja querer começar, né? E é o caminho. É muito bom, é muito gratificante. E tem as pedras. Você acorda um pouquinho disposto, ou vai ouvir um enfermeiro, um auxiliar, que pode ser um pouquinho mais ríspido, né? Ou um paciente que não quer atenção naquele dia, fala, eu não quero atenção, que já aconteceu muito também, que você tem que se pôr num lugar, tem que ter essa empatia, né? Então, amanhã é outro dia, então, todo dia é um dia diferente, né? Então, acho que esse é um caminho. Você seguindo essa trajetória já... E a manipulação de quimioterapia? Porque assim, quando eu dou aula, a gente vê muito assim, né? As pessoas que não viveram ainda, não tiveram essa vivência na farmácia oncológica, falando que o sonho é manipular, né? É muito bom. Eu usava a manipulação como uma terapia, porque é você, a capela, com você o fluxo, mesmo, você né? com você mesmo, a medicação, o cálculo que você vai fazer. É uma terapia, porque você está no seu silêncio, está no seu momento, e você está fazendo uma coisa muito bem feita, e tem que ser algo muito bem feito. E é mágico, então todos os alunos que faz pós, que falam, você já posso manipular? Ou os farmacêuticos que eu tive, que nas contratações que eu fazia, eu gostava muito de pegar farmacêuticos que estão iniciando, né, que não tinha experiência, mas fez a pós, que vinha com essa vontade, esse desejo de aprender. E a manipulação é o que primeiro eles querem. Já quer pegar na seringa, aí eu falo, vou fazer vocês fazer umas bombas pra vocês. Aí tem uns que depois de uns anos só foge da manipulação. Os mais antigos fogem da manipulação, mas é muito gostoso para os 4 que já fizeram, já teve essa oportunidade. É terapêutico. É terapêutico. Eu falo que é terapêutico. É bom que você se isola. Se isola, não fica no telefone, que às vezes você tá num ambiente lá triando, o telefone não para de tocar, então lá você se isola. É que a nossa área são 2 opostos, né? Sempre tem aquela área técnica, que é aquela área mais operacional que recebe ligação da enfermagem o tempo todo, questionando se a quimio já desceu, ou questionando coisa técnica mesmo, né? E o extremo da manipulação, que é o seu silêncio, né? E os dois têm a mesma importância. Eu falava os muito dois são altamente críticos, sim, né? Que às vezes os farmacêuticos falavam, mas a gente tá sendo visto aqui dentro. Então, sim, porque a mesma importância que tem aí, tem aqui fora, e até o mensageiro que leva lá a medicação. Então, todo mundo é importante aqui dentro. Sim. É um fluxo, né? É uma roda que cada um tem que complementar o elo. E como você disse, é você com você mesmo. Então, a criticidade é muito maior. Você tem que estar ali prestando atenção, atencioso, porque em uma falha sua não vai ter, talvez, embora a gente tenha várias barreiras, num cheque não será possível pegar uma falha, por exemplo. Então, é de extrema importância, onde a magicazinha acontece. Assim, o que eu vejo é que nós, que já estávamos no mercado, oncológico há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, a gente já percebe o avanço que teve, né? Na nossa profissão hoje, como as coisas estão mais bem divulgadas, enfim. E aí eu queria perguntar para você, Anay, como que você acha que a nossa profissão vai avançar aqui nos próximos 5 anos? Como que a gente vai estar como profissional farmacêutico, oncológico na área? Se, na sua visão, você acha que tem algo que precisa melhorar nesse grupo de profissionais? Como que você vê os avanços e as necessidades de melhoria que a gente precisa ter nesses próximos 5 anos? A gente, de fato, avançou bastante. Na época que eu cheguei na oncologia, eu acho que já estava nesse start. Eu fui muito bem acolhida, justamente por esse grupo de colegas que já tinha essa motivação e esse entendimento que, como eu falei anteriormente, a prática nos traz muito mais riquezas do que a teoria. E a teoria, há um tempo atrás, ela não era bem difundida. Até para nós, os termos técnicos, era muito mais difícil de se interpretar, de se colocar, porque era tudo muito novo. Por exemplo, os imunobiológicos, não precisa ir muito atrás, 5, 6 anos atrás, a gente fazia, entre aspas, de forma errônea, às vezes, porque aquilo era novo, e com o passar da prática, se foi vendo, não, tem que se diluir de tal maneira, uma bolsa assim, os próprios laboratórios fizeram várias revisões, né? Porque era lançamento. Então, isso foi muito difundido na época. Eu sou muito grata porque eu vinha de papéis, não tinha mais fronte, eu tinha parado há 10 anos de fazer a parte hospitalar, e essa disseminação de informações entre colegas, almejando que você treine
treina uma pessoa, porque o nosso mundo de oncologia, ele tá muito grande. Hoje é muito farmacêutico que chega no mercado. Só que nem todos têm aquele interesse de, não precisa saber tudo, ninguém sabe tudo, mas saber onde buscar informação, que foi isso que eu aprendi muito, principalmente com vocês. Então, você não precisa saber, mas a gente tem fontes riquíssimas, MOCs, site da Sobrafo, sabe? Você tem que ter locais chaves para você procurar, assim como os colegas de replicar as informações. A gente tem grupos aí do WhatsApp com 1.000 e não sei quantos farmacêuticos, 100 e poucos, 200 e poucos, e eu acho que ao longo do nosso dia corrido, essa ânsia de repassar a informação, de deixar todo mundo ciente, todo mundo junto nas informações, para aliviar o seu lado, o lado do farmacêutico, dos outros profissionais, com o dia a dia tá um pouco corrido. Então, o que eu acho que a gente precisa resgatar, aí eu acho que a gente já comentou em várias conversas informais, tá vindo uma leva aí de profissionais, não só no âmbito farmacêutico, que tem aquela pontualidade de chegar, fazer mecanicamente seu dia e acabou. E não é isso, a gente deixa muitas falhas se a gente faz só isso, né? Então, a gente precisa resgatar isso, essa divulgação, milha, né? Exatamente, a divulgação de conhecimento, entender que você replicar o conhecimento, de você educar alguém, você está aprendendo muito mais do que aquela pessoa e você está facilitando o seu outro dia, porque como o Alan disse, eu gosto de desafios, em outras instituições você vai encontrar aquela pessoa. Se você já souber como ela trabalha, se você já tiver divulgado o mínimo que você sabia e você já tiver absorvido dela, o fluxo já vai estar pronto, você só vai ter que se ambientalizar as regras institucionais, mas os projetos vão sair muito mais rápido do papel, e é isso, sabe, a gente se ajuda, a gente trabalha com valores altíssimos de trocas, que a gente faz o corre todos os dias, e é isso, você conhecer uma pessoa virtualmente e ter nela um ponto de apoio com quem contar profissionalmente, pessoalmente e divulgar a informação. Eu acho que a gente precisa resgatar isso um pouquinho e eu espero que daqui 5 anos isso seja bem melhor difundido. A gente não isso. Reter informação. Pra gente, né? A gente não ganha nada só retendo pra si, né? É conviver, e compartilhar sempre, né? Exatamente. Acho que isso é a nossa missão, o nosso propósito de estar aqui. Então, o conhecimento, né, quando a gente chega numa instituição, a gente sabe que tem pessoas que estão mais tempo, né? Então, essas pessoas, elas não devem centralizar a informação, elas têm que explanar, disseminar, a gente tem que criar um tempo, né, para discutir os casos também. Acho que em todas as instituições que a gente trabalhou, a instituição que tem isso, né, essa mentalidade, né, de divulgar, discutir os casos, só tem a ganhar, porque cada um, né, vai pensar uma forma e todos vão estar na mesma página, entendeu? Então, assim, na oncologia as coisas são muito bem, né, definidas por meio de protocolos, etc e tal. Mas a equipe como um todo, a equipe múltipla, os médicos, a enfermagem, a fisioterapia, a nutrição, né, e o farmacêutico, eles têm que saber, né, como está aquele paciente, para ter o cuidado centrado, né? Centrado. Eu acho que é isso que faz total diferença no nosso dia a parar dia. também um pouco, né? Porque assim, às vezes a gente entra nesse ritmo de rotina, automático, né? E aí tem que ter essa parada para discussão, parada para aprofundar num assunto. Eu acho que falta isso nas equipes, entendeu? Parar para falar como foi a semana, o que foi difícil, qual foi a causa raiz de um problema, para minimizar. Então, acho que esse tipo de ação precisa ter mais na nossa área. E nos próximos 5 anos, eu acredito que a disseminação é o que precisa ter cada vez mais, né? Porque antigamente, o farmacêutico oncológico, todo mundo falava, é um elefante branco. Exatamente. Né? É difícil de achar. Agora, a gente já tem manadas de elefantes brancos. Tem bastante. Né? Então, esses elefantes brancos, eles têm que ser treinados e têm que ser aptos. Então, eu vejo muito isso que vocês estão falando, de essa multiplicação, sabe? Porque é ruim você ser limitado. E eu jamais fui, e sempre ensino todos os farmacêuticos que estão ao meu redor, que trabalham comigo, não seja limitado. Seja proativo, porque amanhã você não vai estar aqui, você vai estar em outro lugar. E multiplica conhecimento, né? O que você sabe, multiplica. E não ter medo, né? Não ter medo. Enfrentar o medo, né? E a área tá aí, vai com medo espaço mesmo. para todo mundo e
se joga. Como você falou, a pandemia, a gente tinha muita falta de colaborador. A gente chegava num dia e não sabia se quem manipulava estava ali, quem fazia atenção farmacêutica estaria ali. No momento, a gente estava numa grande instituição, os três juntos. Mas, e se você não soubesse fazer o do outro? Você tem que aprender, você tem que fazer e você tem que rodar as pessoas da sua equipe para que elas façam. E eu, em clínica particular, às vezes, a clínica está iniciando, então você só tem um único profissional farmacêutico, por exemplo. Então, se você não souber o mínimo de gestão de estoque, de farmacoeconomia, de atenção farmacêutica, de interação entre a equipe, de perder o medo de falar com o médico, um ponto muito positivo, que eu também espero que daqui 5 anos esteja melhor, é essa frente que hoje o farmacêutico tem. O farmacêutico não fica só atrás do balcão, só num estoque. O paciente já vê a gente hoje, o médico já dá um espaço para a gente sim hoje. As equipes multidisciplinares também têm as suas barreiras, mas a gente está tendo um mínimo de voz, e eu espero que daqui 5 anos essa voz tenha aumentado, né? Sim. E o reconhecimento está vindo, né? Não tão quanto nós desejávamos em alguns pontos, mas está vindo, e ela só vai vir se nós fizermos por onde também. Então, a gente tem que mostrar que o farmacêutico ele é muito além do que um balcão, uma manipulação, um comprar medicamento. Deixar de ser o profissional que fica no bastidor, né? Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta pro Paulo agora, né? Para aquele aluno, né, que está fazendo a faculdade, acabou de se formar em farmácia, né? E ele pesquisou, ele olha muito a área da oncologia, né? Então, assim, pela sua experiência, tá? Por todo essas situações que você passou, você daria algum conselho, assim, Paulo, para essa pessoa recém-formada, né? Ou que quer ingressar nessa área, para que essa pessoa, né, permeie, faça, né, esse caminho, né, essa trilha dela de uma maneira mais fluida, né, de uma maneira mais natural, entendeu? Até para habituar, né? Eu sei que a adaptação, isso é com o tempo, né, isso é individual. Mas o que você falaria para essa pessoa? Igual eu já tenho auxiliares que estão em formação, que já querem engatar, já uma pós aí, quero fazer uma pós em oncologia, né? E eu sempre falo, faz, porque é que nem a gente está falando, a oncologia cresce, vai abrindo, tá dominando, né? E tem espaço para todo mundo, é uma área muito bonita, sabe? Muito humano. A primeira coisa que eu vejo sobre a oncologia é sobre você ser humano, de se colocar no lugar do outro. Então, por isso que eu me apaixono e fiquei apaixonado pela oncologia, né? E isso que eu replico para eles. Lá você vai se descobrir uma pessoa mais humana, né? E dali já puxa para outros setores, porque é um leque, né? A oncologia. Você aprende uma outra coisa, tem a parte de pesquisa que não fica só limitada ali, né? Tem a parte de pesquisa também voltada para oncologia, e para esses que estão começando, eu sempre falo, vai, se joga, aprende, tenha muita força de vontade, né? E tenta fazer a diferença. Porque um farmacêutico que tem 10, 20 anos de experiência, para mim, esse que está começando é igual. Porque você tem a sua força de vontade para chegar até esse aqui. E esse aqui para ensinar esses que estão começando. Então, para mim, não tem diferença. Eu nunca fiz nenhuma diferença. Então, aqueles que estão começando, mas eu estou começando agora, vou começar a engatear. Tá engateando. É um começo, né? Mas é uma área muito gratificante e honrada. Então, eu acho que o que tá... O profissional que já está há mais tempo na área não pode nunca esquecer que ele foi o que começou, né? Sim, então é isso que eu gosto muito de contratar pessoas que estão começando e falo, faz pós sim, porque é currículo, vai fazer muito bem para sua parte profissional e sua parte humana. Então, efetivamente, essa pessoa que se forma, ela chega com uma energia, né, muito grande, não é, pessoal? Uma motivação. Uma força de vontade, né, uma vontade de aprender e tal. E é como a Ana, é como o Paulo, né, o Ellen mencionou. As empresas, elas têm, né, em si uma missão, né, mas cada empresa trabalha de uma maneira, né? Então, aquele profissional, ele precisa o quê? Se colocar naquela empresa primeiro para saber como que funciona, como que é o sistema, né? A gente sabe
por ter trabalhado em instituições de grande porte, que as empresas normalmente têm uma visão mais tradicional, né? Então essa pessoa tem que enxergar isso, mas assim, a educação ela tem que ser continuada, né? Sim. A pessoa tem que sempre se aperfeiçoar. Eu acho que esse seria um dos conselhos, né? E sempre vai ter um gestor que vai ter essa visão, que nem eu. Eu vejo que é um pouco difícil também. Eu terminei uma pós, eu conheço farmacêuticos que estão atuando até em drogaria, porque não tem essa oportunidade de estar na oncologia ainda. Antes de eu sair da Prevent, eu fiz algumas entrevistas que tinha 2 moças que eu fiquei encantado com elas, só que outras se saíram melhor. Mas isso não desqualificou elas também para vaga, elas ficaram de stand-by. Então, eu penso muito nisso também, né? De dar as oportunidades. E eu, como gestor, eu gosto muito de dar oportunidade. Então, para essas empresas grandes que se fala, que o pessoal pensa um pouco arcaico, né? Como antigamente, de não contratar, eu sou contra. Eu sou a favor de dar essa oportunidade para quem está começando também. Esse é um grande debate, Paulo. Sim. Com certeza. É o que você falou. Você percebe o olho brilhando da pessoa, né? Exatamente. Não é verdade? A Nayeli, é isso. Quando a gente faz uma entrevista, a gente vê aquela pessoa... eu pesquisei sobre oncologia. Nossa, como é diferente, né? Oncologia. E Entendeu? você treina, né, Alan? É tão bom então, treinar. É tão bom treinar. Tá... E você também acaba tendo essa percepção de se colocar no lugar daquela pessoa. Porque um dia que nós fomos igual a essa pessoa, não é? Nós tivemos uma pessoa que admiramos, não é? Acho que todos nós, né? Ou seja, professor, né? Ou seja, né? colega de trabalho, né? Que tem aquele perfil, né? Profissional, entendeu? Então essa postura, ela sempre é muito importante, né? E a gente vê já uns que começaram assim, que estão brilhando. Exatamente. Eu tenho vários exemplos aí que começaram, que eu contratei, tão voaram. Já estou em outras áreas que voaram muito. E por mais que seja um padrão, a repadronização com o novo, né? Até o gás da pessoa nova na equipe remotiva, faz você rever, sair da zona de conforto. Para quem está e para quem está chegando, ela não tem o que perder. Então, ela se joga mesmo, que nem o Paulo sempre coloca. Anai, eu queria te perguntar, né? Qual que é o seu maior ensinamento, né? Que você teve até hoje, né? Na oncologia, entendeu? No seu dia a dia, assim, uma oportunidade. O que a oncologia te ensina todos os dias, O que ela né? te transformou? Você achou que mudou muita coisa? É exatamente isso. A mudança não falo nem que diária, é a todo momento. O que valia ontem, amanhã cedo já não está valendo mais e você tem que buscar isso. O dinamismo, você entender que oncologia tem protocolos pré-estabelecidos? Tem, a gente tem que segui-los. Mas cada organismo é de um jeito, cada pessoa é de um jeito, cada profissional é de um jeito. Mas no final das contas é tudo um ser humano que está ali. Então é a empatia dentro do dinamismo, dentro da mudança, para que você consiga fazer algo novo todos os dias. Fazer o melhor todos os dias, independente de qual grau é aquele melhor. Mas você já ser, até clichê, mas até você já ser melhor que ontem, é o ideal, né? Porque nessas mudanças, em diversos padrões de medicamento, de como a gente usava, ontem valia, hoje já não vale mais. E você tá ali querendo mudar, querendo fazer o melhor por você, né? Eu até brinco que se você não quiser sair da zona de conforto pelo próximo, faça por egoísmo, porque um dia você vai estar do outro lado da cadeira, um dia você pode ser o paciente, né? Então, se você não quer ajudar um colega de trabalho, da mesma profissão ou de outra profissão, faça por egoísmo, por você querer ser melhor, e porque se você não replicar com o treinamento, talvez você replique com o seu exemplo, né? Então, você vai encontrar profissionais tão bons. O que eu penso todos os dias, e quando eu tenho a oportunidade de treinar alguém, eu falo, você teria a confiança de ser atendido por você? De receber uma bolsa que você manipula, uma orientação que você faz? Então, eu acho que se a gente sair de casa com esse pensamento todos os dias, a gente vai conseguir fazer um pouquinho melhor. Com certeza. Muito bacana, Nay. Exatamente. E até aprender, que nem você falando que manipulou uma bolsa, e quem não errou, né? Mas quem assim, errou, assumir o erro, em questão de valores e tudo mais, tem uma série de fatores atrás. Mas assumir o erro para que você aprenda e para aquilo
possa ser de ensinamento para sua equipe, também é de grande valia. A gente não acerta sempre, nem todos os dias. Estamos longe disso ainda, Erra quem né? faz, né? Mas, exatamente, se você não se jogar, se você não der as caras tapas, seja de manipulação, em compra, meu Deus, quem que nunca fez compra errada ou que esqueceu de comprar um medicamento? Por que que o grupo existe? Para salvar os empréstimos. Mas aprender com o erro e trazer esses erros como ponto de melhoria e não como apontamento de dedos, é um grande exercício que a gente tem que praticar todos os dias na nossa profissão. Com certeza. E honestidade, né? Eu acho que em cima de tudo é honestidade, porque você está lidando com vida, né? Se você errou, passa, fala, errei, vamos fazer outra bolsa, porque não passa Bloqueia o erro erro, não. Questão de manipulação não e tem nem o que pergunta 1000 pensar. vezes, eu sempre falo. Pergunta se você tem dúvida, nunca faça as coisas na dúvida. Pergunta 10, 100 vezes, me pergunta 100 vezes. Porque você tem que ter a garantia. E honestidade sempre. Errou, passa, não importa o valor, é uma vida. É isso. Que não tem valor, né? É lógico que a gente trabalha com barreiras de qualidade. Sim, então, exatamente. a gente tem que estar ciente do que a gente está preparando ali, né? Porque é como a Ellen, como a Nay, como o Paulo falou aqui, é um paciente que está por trás disso tudo, né? Então, aquilo lá que o paciente está passando pode ser só um dos problemas que ele tem, né? Ele é um paciente que pode ter vários problemas, mas enfim, qual que é o nosso propósito? Estar nesse momento, né? E preconizar isso, né? A assistência, né? Tá ali, né? Acompanhando com honestidade, né? E tendo, assim, total convicção do que a gente vai ajudá-lo, tá? Então é isso, numa dúvida. E é compartilhar, pessoal, compartilhar o conhecimento, que a gente transforma as equipes, né? E Transforma as transforma vidas, né? as vidas, tá? Esse é o nosso lema, tá bom? E a gente queria muito agradecer, né, Alan? Pena que é curto o tempo, né? Nossa, a gente ficaria aqui um dia inteiro conversando, né? Esses colegas, então, né? A gente se sente tão, né, à vontade, né, Ellen? Que seja de olhar para a eles, primeira assim, de ver. muitas oportunidades que a gente ainda vai ter junto, né? Com certeza, tá? Eles vão voltar aqui, eu tenho certeza disso, né? A gente vai fazer um convite novamente em outra ocasião. Né? Eu quero muito agradecer vocês dois. Vocês são parceiros de vida nossos, né? E eu sinto muito orgulho de poder mostrar esse lado profissional de vocês para que outras pessoas vejam o valor que vocês têm na nossa profissão. E eu espero realmente que vocês continuem semeando coisas boas aonde vocês forem. Me emociona. Não precisa chorar. O Paulo chora e eu dou risada quando eu tô nervosa. E que vocês continuem semeando o bem aonde vocês forem, sendo esses profissionais de excelência que vocês são. E eu tenho certeza que aonde vocês forem, vocês vão deixar a marca de vocês. E no nosso podcast vocês estão deixando hoje. Que bom. Eu queria muito, muito agradecer. Se você quiser falar alguma coisa, Alan. Eu acho que esse podcast começa com esse episódio, né? Que ele foi feito com tanto carinho, né? E tanto amor. E ele fecha com muita maestria, tá? Então, assim, parabéns, Paulo. Parabéns, Nay, tá? Obrigada. Pela trajetória, né? Pela qualidade, tá bom? Vocês com certeza são muito sábios no que vocês estão fazendo. Vocês vão ainda voar muito, tá? Nessa profissão que é tão bonita, né? E que cada dia se renova, né? E eu sou suspeito, né, em dizer isso. E a minha companheira aqui, né, que eu digo, né, a Ellen, eu queria dizer parabéns, Ellen, tá bom? Parabéns, tá? Pra nós, né, querido? Que você que aguenta o rojão. Exatamente, gente. É oncologia pra mim, pra você, pra todos. É isso que ela sempre faz, né? Todos os dias, né, Nay? É isso. Mas o importante é a gente ter sempre esse carisma, tá? E essa paixão pela profissão. Acho que isso faz parte de tudo, né? Eu agradeço mesmo. Gratidão. E é um grande prazer, tá? Estar aqui, tá bom, com você, né? E poder desenvolver esse novo projeto, tá bom? Que é tão bonito e vai, né, contemplar, né, todas as cadeias. Deixar aí, essa semente tá aí nas pessoas, né? Exatamente. Se vocês quiserem falar alguma coisa para encerrar, fiquem à eu vontade. agradeço muito a oportunidade. Eu chorei aqui agora porque para mim é uma emoção estar aqui e ver a sua conquista, porque para quem já é seu amigo sabe os seus sonhos e isso que você tem muito mais sonho aí que vai vir. Então, para eu estar aqui vivenciando isso é emocionante. Então, por isso que eu acabei até chorando, porque é uma vitória, eu sei, e a sua vitória para os seus amigos é a minha vitória também. Então, eu sei que eu estou sendo muito bem representado por você.
Você, para mim, é uma das farmacêuticas mais fabulosas que E eu você conheço. sempre foi um dos maiores incentivadores de tudo que eu Sim, faço, né? Você é fabulosa, você ensina, eu aprendi muito com você. Sabe, você sabe que você me ensinou muito e me ensina todo dia. A nossa amizade do dia a dia, de ter outros contatos, que nem ele falou, de estar por fora, saindo, tá, amigos, sabe? Eu gosto muito disso e eu torço muito por você. E eu sei que vai vir muitas coisas mais Amém. bonitas aí, né? E o Alan também é um cara maravilhoso e ele tá somando muito com você. É uma dupla. Não dá pra tirar essa dupla, não. É, Uma não dá. excelente dupla. É uma Não dá, excelente eu dupla. sem ele. Não dá. Muito obrigado. Viu, Nai? Tem alguma coisa... Eu pra só tenho a concluir? agradecer a vocês também, esse bate-papo bem descontraído para falar um pouquinho da nossa profissão, mas acima de tudo, a gente, como seus espectadores de bons tempos, de longos tempos, é muito gratificante ver os seus diversos sonhos se concretizando. E a gente poder pegar um pedacinho dele e participar junto, como o Paulo disse, você nos representa muito bem. Eu sempre, né, coloco como exemplo para várias pessoas. Na última Sobrafo que a gente esteve junto, foi gratificante demais ver o seu reconhecimento. A gente estava ali nos bastidores aplaudindo. Você incentiva a cada dia a educação continuada, a gente ser melhor, né? Esse fluxo de todo dia. E aquilo lá que eu falei despretensiosamente em 2018, Ellen, por favor, você precisa fazer aulas para me ajudar, eu não entendo muito, tô acabando de chegar, e você fazia já todos os dias, e você trazer isso para todos, iniciais, antigos, é muito mais do que gratificante. Faço porque sinto que preciso, que é a minha missão, mas para estimular outras pessoas a terem essa coragem também, né? Exatamente. Porque Isso. precisa. É nível Brasil, tá? É. Você já É nível Brasil, porque não é só tem São que- Paulo. É nível Tem que Brasil. estimular a informação para Pra disseminar mesmo. A oncologia é pouco disseminada. Exatamente, a gente né? tem que sair da casinha de São Paulo. Tem. A gente tem grandes centros aqui, mas a gente precisa, assim como outros infelizmente o índice está crescendo absurdamente, não sei se o pessoal já viu do INCA desse ano, mas a gente precisa de grandes centros em outros lugares. A gente precisa levar isso, a gente precisa levar pessoas qualificadas para todos os locais, né? A gente precisa disseminar isso. Disseminar E você, informação. eu sou extremamente grata por você romper Então, todas essas barreiras. Então, é isso. Então, assim, esse primeiro episódio é justamente para isso, para deixar essa semente nas pessoas do quanto é importante compartilhar, disseminar e não reter o conhecimento para si. E quando você vê um colega de trabalho que tem um grande potencial do seu lado, você ser estimulador desse colega, né? Porque a gente sempre foi isso um pro outro, né? Eu via o seu brilho, vi o brilho do Alan quando ele esteve do meu lado e vejo até hoje. Então, a gente vê o que a pessoa tem de melhor. Porque é aquilo que você falou, defeitos todos temos. Mas pegar o brilho da pessoa e elevar, isso é difícil. Isso é difícil. Então, acho que esse é o ensinamento que a gente quer deixar aí nesse podcast. Obrigada, viu? Obrigada.